Você já se perguntou por que é tão difícil começar um hábito novo? Ou até mesmo porque você começou um hábito, ficou alguns dias motivado, porém depois perdeu a constância? Acredito que sim, porque isso já aconteceu comigo e, para falar a verdade, ainda acontece. Isso não acontece porque você é preguiçoso. A neurociência explica que muitas das vezes o seu cérebro só está tentando economizar energia. E hoje eu vou te mostrar como isso funciona. Olá, meu nome é Pedro Tavares. Eu sou estudante de Psicologia e Neurociência. Seja bem-vindo ao canal Mente Hackeada. Há décadas, a psicologia e a neurociência, ela estuda como os hábitos são formados e principalmente como ele pode ser modificado. Mas antes de entender por que mudar é tão difícil, precisamos entender primeiro o que é um hábito. Um hábito, ele é um comportamento automatizado, realizado com pouco esforço mental ou físico. Ou seja, é algo que você faz quase no piloto automático. Pense você em alguma coisa que você faz todos os dias sem nem perceber, como escovar os dentes, pegar o celular, abrir as redes sociais ou até mesmo fazer o caminho que você faz todos os dias para a faculdade, trabalho. Mas existe algo muito interessante por trás disso. Para a psicologia e para a neurociência, todo hábito ele já foi comportamento orientado a objetivos. Ou seja, antes de virar algo automático, aquilo exigia atenção, foco e esforço. Isso acontece quando fazemos algo novo, quando aprendemos alguma habilidade, quando começamos a academia, quando tentamos estudar com frequência, ou até mesmo quando precisamos resolver algo que nunca fizemos antes. Nesses momentos, o nosso cérebro ele trabalha com mais intensidade, mais consciente e mais focado, porque ainda não existe automação. O cérebro ele transforma ações em hábitos quando realizamos um comportamento repetidamente e recebemos algum tipo de recompensa. O cérebro ele começa a criar uma associação entre ação e resultado. E com o tempo, essa repetição fortalece circuitos neurais. E aí entra um conceito muito importante da neurociência, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar através da repetição e da experiência. Quanto mais você repete um comportamento, mais forte aquele circuito neural fica. E quanto mais forte ele fica, menos esforço consciente você precisa fazer. Até que aquele comportamento começa a acontecer automaticamente, ou seja, é aí que o hábito nasce. Algumas regiões importantes participam desse processo. Uma delas é o córtex pré-frontal. Essa região está muito ligada ao foco, tomada de decisões, autocontrole e planejamento. Outra região muito importante são os gânglios da base. Os gânglios da base, eles funcionam como um grande sistema de automação do cérebro. Eles ajudam a transformar os comportamentos repetidos em ações automáticas. É por isso que, depois que um hábito ele está consolidado, ele exige muito menos energia mental, porque o cérebro ele já entende aquilo como uma parte da sua rotina. Os hábitos eles são extremamente poderosos, mas também são delicados. Muitas vezes eles surgem sem percebermos, outras vezes podem ser construídos deliberadamente. O problema é que o cérebro ele tende a preservar padrões, mesmo quando eles não fazem mais sentido, porque o cérebro ele ama previsibilidade e ama economizar energia. Então, quando um comportamento ele é repetido várias vezes, o cérebro ele entende que isso é importante, vamos automatizar. E é exatamente por isso que os hábitos ruins também ficam fortes. Um hábito ruim que eu luto até hoje é o celular durante os estudos. Às vezes eu pego o celular por poucos segundos, mas mesmo assim eu percebia que aquilo quebrava o meu foco. Então eu comecei a fazer algo muito simples. Quando ia estudar, desligava o celular e deixava longe. E isso facilitava muito, porque eu estava reduzindo o gatilho do hábito. E isso é muito importante. Alguns hábitos serão mais fáceis de desenvolver do que outros, porque alguns ambientes favorecem certos comportamentos. A academia, por exemplo, às vezes é longe, tem barulho, movimentação, cansaço e tudo isso influencia. Por isso, muitas das vezes, a melhor estratégia não é depender de motivação, é facilitar o hábito. Quer beber mais água? Anda com uma garrafa. Quer estudar mais? Afasta distrações. Quer ler mais? Deixa o livro visível. Pequenas mudanças no ambiente podem facilitar muito a construção de hábitos. Quanto tempo leva para mudar um hábito? Essa é uma das perguntas mais comuns e a resposta é:
Não existe um número exato. O tempo necessário para mudar um hábito é muito subjetivo e varia muito de pessoa para pessoa. Depende muito do comportamento, da frequência, do seu ambiente, da dificuldade e também da repetição. Mas existe um estudo muito conhecido publicado em 2009 por pesquisadores da Universidade de Londres. E nesses estudos, a média encontrada foi de aproximadamente 66 dias para automatizar um comportamento. Porém, em algumas pessoas demoraram muito mais. Em alguns casos, chegaram até 254 dias. Ou seja, a mudança de hábitos não acontece da noite para o dia. Isso requer muito foco, esforço e também sacrifícios. O seu cérebro, ele está sendo treinado todos os dias. Algumas pessoas treinam foco, outros treinam distrações, outros presença e outros fuga emocional. E com o tempo, o seu cérebro ele transforma todas essas repetições em padrões automáticos. Então, talvez a pergunta não seja como mudar minha vida rapidamente, e sim quais comportamentos eu estou repetindo todos os dias. Porque são essas repetições que mudam quem você está se tornando. Encerramos por aqui. Obrigado por assistir até o final. Caso você achou algo interessante, se você gostou, curte, compartilha e se inscreva. Até logo.